E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Danilo falando. Eu vou fazer nessa videoaula aqui o passo a passo para realização do exercício 3, que é o exercício da análise das características infraestruturais dos domicílios a partir de dados do censo do IBGE. Então já tem aqui no Classroom algumas informações, e esses arquivos aqui, base de informações e tabelas do censo, vai ser importante para quem não copiou isso em sala. Bom, primeiro passo, selecionar o município de São Paulo, depois recortar os setores dentro desse município, depois dar uma olhada no PDF para escolher as variáveis, associar a tabela com o shape de setores censitários, editar a tabela de atributos para normalizar as variáveis e criar um índice de infraestrutura domiciliar, propondo, né, da maneira como preferir, simbolizar as variáveis e fazer o layout. Então, rapidinho a gente consegue fazer isso aqui. Vamos lá. Primeiro passo, adicionar aqui pelo ADD Data, meu ArcGIS está em inglês, então adicionar dados, aqui na aba do mapa, né? O shape de SP municípios que está naquela pasta base de dados. Escolhe um município para trabalhar e eu estou fazendo assim, ó. Eu vou com o botão direito aqui, vou em propriedades, mesma coisa que dar 2 cliques no município. Vou em Definition Query, que é consulta de definição. Coloco uma nova consulta, aonde o campo NM município, que é o nome do município, que é o campo aqui da tabela de atributos desse shape, é igual a, e coloco o município que eu quero, por exemplo, Rio Claro. Já localizou, mando aplicar. Essa consulta é tipo um filtro no shape, aí ele passa a ser um shape só de Rio Claro enquanto a consulta existir. Se depois eu voltar aqui, daí 2 cliques, eu posso vir aqui, clicar no xizinho, apagar essa consulta que o shape volta a ser de São Paulo inteiro. Então, se eu der Zoom to Layer, clicar com o botão direito e Zoom na camada, ele recebe as coordenadas de Rio Claro. Bom, daí eu quero cortar aqui dentro de Rio Claro o shape dos setores censitários. Esse shape está na minha pasta, base de dados, shapefile, São Paulo, setores censitários IBGE, vocês têm esse arquivo também. Eu posso adicionar aqui no programa, ou posso vir direto aqui no geoprocessamento, né? Análise, ferramentas, e escolher a ferramenta Clip, ou recortar no português. Ele tem falado que essa Pairize Clip funciona melhor, mas vou deixar usar a Clip mesmo. E eu busco aqui na minha pastinha amarela aquele shape que é quem eu quero cortar, que é os setores censitários de São Paulo. Então, eu vou localizar aqui na pasta base de dados, Shapefile São Paulo, setores censitários IBGE, é a minha entrada, que é quem eu quero cortar. Quem vai fazer o recorte é o SP Municípios. E aonde ele vai salvar, ele vai sugerir uma pasta que é a pasta genérica do projeto, com o nome SP Municípios Clip. Tá um pouco lentinho aqui, deixa eu dar um pause aqui no vídeo. Aí ele até fala que, olha, seu SP Municípios, ele tem um filtro, vai processar só num lugar. Beleza, é isso mesmo que eu quero. E eu vou deixar ele salvar no meu Geodatabase com o nome Setores Censitários, Rio Claro. Eu já lembro de onde é. Não vou preocupar aqui com coordenadas não, ele vai salvar em lat-long, depois a gente muda só no projeto e vai dar tudo certo. Porque está tudo em Sirgas 2000, não tem problema não. Vou rodar. E agora eu já tenho os setores censitários de Rio Claro. Na tabela de atributos dos setores censitários, a gente tem o campo CDGeocode, que é onde tem o código do setor. Lá na pasta base de dados, na pasta tabelas, a gente tem as tabelas do censo, aonde existe esse código do setor também, a gente vai associar. Detalhe, quem pegar a tabela pura do Excel, tem duas questões. Primeiro, aqui no ArcGIS, ele lê esse campo como um campo de texto. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Olha lá, tipo texto. Porque ele tem um número muito longo. Aqui no Excel, ele lê esse campo como um campo de número. E quando a gente vai associar uma coisa com a outra, dá errado. Então, eu criei esse campo código texto, onde eu converti número para texto,
só pela forma de armazenamento do arquivo aqui, e agora a gente tem esse campo código-texto. Quem tem o Excel instalado em casa, pode fazer a associação, que eu vou fazer aqui no ArcGIS, direto com a planilha XLS, se quiser. Quem não tem o Excel instalado, por exemplo, no computador da Unesp, tem que usar esse tabelas do censo aqui, .gdb, o GeoDatabase. Porque como não tem o Excel instalado, o ArcGIS não lê o XLS, aí dá problema. Bom, a gente vai associar as planilhas, mas a gente tem que escolher quais variáveis a gente vai trabalhar. Então, para escolher as variáveis, eu vou abrir o arquivo base de informações. Vou passar rápido, né, porque é um vídeo aqui. Mas a partir aqui, olha, da página 43, ele tem as informações, começa com a planilha básica. Então, eu vou aqui na página 43. As variáveis da planilha básica: 1, domicílios particulares permanentes; 2, moradores em domicílios particulares permanentes; 3, média do número de moradores, a divisão dá 2 pela 1. Então, quando a gente olha aqui no ArcGIS, dentro desse setor censitário, né, dentro de algum setor censitário, são somados todos os domicílios, todos os moradores, e a gente tem um valor total. Na planilha básica, os valores eles já estão prontos. É média de morador, número total de morador, a 5 aqui que é renda média dos moradores e tal. Então é só colocar a variável para aparecer e ela já está certa. Quando a gente começa a olhar a planilha domicílio para frente, a gente vai ver que ele mostra para a gente o seguinte. 1, domicílios particulares permanentes e coletivos. 2, particulares permanentes. Aí depois ele vem particulares permanentes do tipo casa, do tipo casa em vila, do tipo apartamento, quitados, aquisição, alugados, barará. Ou seja, quando a gente olha uma dessas variáveis aqui, por exemplo, do tipo apartamento, ele vai ter um número lá, 10. Eu não sei se 10 é o total dos domicílios que existem ali ou não, porque o total está aqui na 2. Desse total, pode ser casa, casa em condomínio, apartamento, quitado, aquisição, alugado e etc. Vamos para outro exemplo. Quando eu olho a 12, eu vejo abastecimento de água via rede geral, que é o ideal, que é a água encanada, né? Ideal para as áreas urbanas. Eu vou ver o número lá, 100. Eu não sei se 100 é o total dos domicílios ali ou se é uma parte dos domicílios, porque talvez o total seja 500, e aí eu vejo na 2 que existem 500 domicílios naquele setor, 100 tem água na rede geral, 200 água de poço, outros, sei lá, 200 água de chuva. Então esse 100 aqui representaria nem 50% da minha condição total ali. Então, quando a gente trabalha com as planilhas domicílio em diante, ou seja, todas as planilhas, exceto a planilha básico, né? Então, quando eu olho aqui, básica a primeira, todas as outras, domicílio em diante, a gente tem que fazer um processo que é a normalização dessa variável, que significa, basicamente, dizer para o sistema que variável 2 é igual a 100%, variável 12 igual a x. A gente faz uma regrinha de 3 e tem o resultado. Então, eu vou mostrar como que a gente faz esse processo aqui no ArcGIS. Primeiro passo, a gente já tem os setores censitários, a gente vai com o botão direito, escolhe Join and Relates, ligar ou relacionar, e adiciona uma nova ligação, add join. A gente vai utilizar esse input mesmo, que é o setor censitário. Aquele campo CD Geocódigo, que eu mencionei agora há pouco, é o campo de referência. E a tabela, ela ainda não está no programa, eu poderia adicionar se eu quiser, mas eu vou buscar daqui. Se der errado, aí eu venho e adiciono. Então eu vou aqui no Browse, localizo a minha base de dados tabelas. Quem tem Excel em casa pode vir direto, quem tem Excel no computador que está trabalhando pode vir direto aqui no XLS se quiser. Se não, abre tabela censo.gdb. Ele é um geodatabase um pouco pesado, talvez demore um pouquinho. E aí eu vou começar com a planilha básica só para exemplificar. Depois eu nem vou usar ela não, mas eu vou exemplificar com ela. Dou OK.
Ele está lendo a planilha. Quando ele lê a planilha, ele já reconhece um campo de texto também, que foi o que eu criei, porque essa CD Geocode é tipo texto. Aí ele procurou na planilha básico o campo provável, né, o código texto, que foi o que eu já deixei pronto. Dou OK, ele executa a ligação e visualmente nada vai acontecer, porque é só uma associação de tabela com a tabela de atributos. Alguns computadores da Unesp estavam dando erro nessa função. Quando dá erro, basta vir aqui no mapa, adicionar dados, localizar a tabela, a mesma tabela, base de dados, aqui, tabela censo, não vou clicar porque senão vai demorar, clica, aí vai localizar ela aqui, adiciona, ela vai aparecer aqui no cantinho, você faz a função join, puxando essa tabela que vai aparecer aqui. Já vai ser praticamente automático, porque o sistema vai reconhecer como tabela disponível. Ele não deu nenhum alerta de erro, então provavelmente deu certo. Eu abro a tabela de atributos aqui dos setores censitários para ver se as variáveis vieram. E eu vejo que a partir aqui da frente tem V1 até V12 com os numerozinhos. Então significa que funcionou. Então olha só, eu associei a planilha básico. A planilha básica é essa que a gente está vendo aqui na tela. E ela tem da variável 1 até variável 12. Se eu quiser trabalhar com algumas dessas variáveis, basta eu vir aqui, simbolizar o arquivo, botão direito, simbologia, escolho uma simbologia por cores graduadas, ou até bivariado, se quiser. Vou com cores graduadas que é mais fácil. Escolho aqui em cima qual é o campo da tabela que eu vou utilizar. Então, se eu quiser ver, por exemplo, média de moradores, V03. Cliquei sem querer aqui, ele trocou o número de classes. Normalmente ele vem com 5 classes. E o método estatístico para representação da variável normalmente é o Natural Breaks. Alguns setores ficam vazios, porque são setores não habitados. Então é normal que ele apague e deixe esses setores vazios. É a ausência de dado mesmo. Então a gente vê aqui, e aí faria um processo de escolher as cores. Vai ficar cores mais comunicativas. Aqui não está muito legal, eu acho. Está muito forte aqui o vermelho para amarelo, está conflitando demais. Se eu quiser média de renda, variável 5, o valor já está em real e a gente tem a noção da distribuição de renda. Quando a gente vai trabalhar com média de moradores, média de renda, é legal a gente fazer um ajuste das quebras de valores aqui, com base em alguma referência. Por exemplo, média de moradores, a gente pode utilizar os números inteiros, 1, 2, 3, 4, ou algum estudo que tenha feito uma divisão de média de moradores. Renda, podemos trabalhar com salário mínimo. No caso de 2010, salário era R$ 510. Então, não vou mexer com isso aqui, mas seria basicamente só digitar aqui, 510, 3 salários mínimos, 1.530, 5 salários mínimos, 2.550, 10 salários mínimos, 5.100 e deixa o último, algo mais ou menos assim. A gente poderia fazer essa divisão. Tá, esse aqui dá simples, é só colocar e beleza. Quando a gente trabalha com a próxima planilha, observem que a variável ela retoma. A gente começa a ter os números de novo, variável 1, variável 12. Então, se a gente deixar aquelas variáveis ali, há uma chance muito grande da gente se confundir se é a V1 do básico ou se é a V1 do domicílio. Quem já está habituado a trabalhar com isso há muito tempo, beleza. Mas é fácil se confundir. A gente tem duas opções. Ou pode gerar uma cópia desse arquivo, ou retira e aquele join e coloca de novo. Péssima explicação, né? Mas vamos lá. Para gerar uma cópia, se quiser, vai com o botão direito, dados, exportar feições. Cuidado ao exportar feições, que se houver alguma seleção, tipo assim, olha, ele vai exportar basicamente só o que está selecionado. Então a gente sempre limpa aqui no limpar seleção, ou verifica se existe alguma seleção aqui escrito, e aí exporta. Então, setores censitários, ele vai exportar para mim um arquivo que tenha planilha básico
Rio Claro. Mandei ver. Básico Rio Claro, agora tem aquela planilha permanente. Então, esse aqui que é o original, se eu quiser tirar, eu posso tirar, que não vai atrapalhar o básico Rio Claro. Então, setores censitários, eu venho aqui em Join, removo aquela ligação da planilha básico, porque eu já deixei ela permanente no de cima, que eu não preciso mais. Então, botão direito, Join Relates, posso remover All Joins, que aí eu só clico uma vez e ele já remove o que tiver. Estou só voltando a simbologia aqui para o original, porque ele, como perdeu o join, perdeu aquela variável. Beleza, vou trabalhar com a outra planilha agora. Setores censitários, repito o processo. Vou fazer diferente para vocês verem se der errado, né, naquela hora lá atrás que eu falei, como que eu faço. Venho aqui em ADD Data, tabelas, vou lá no tabela censo, vou pegar o domicílio 01 e vou agora adicionar no programa. Estou mudando aqui só para mostrar como seria caso desse o problema lá atrás. Aí ele adiciona o dado, tá lentinho. A tabela vem aqui, ela não tem espacialização, né? Ela é só uma tabela mesmo. Se quiser ver, pode ver ela. Variáveis 1 até tanto. O código de texto está aqui. Vou fechar. Vou em cima dos setores censitários, botão direito, ligar e relacionar. Join Relates, adiciono um join. Adiciono uma ligação. Eu estou colocando como input os setores censitários de Rio Claro. Nesse shape eu quero o campo CD Geocode. E ele já reconhece que uma tabela disponível para fazer o join é a domicílio 01, que está aqui, maravilha. E já reconhece que existe o campo código texto. Beleza, dá OK. Feito. Quero conferir para ver se está certo. Botão direito, abrir tabela de atributos. Estou vendo a tabela do shape, setores censitários, puxo lá para frente, tem variável 1 até variável n, com numerozinhos dentro, deu certo. Se der errado, fica tudo nulo aqui, é visível que deu errado, dá uma coisa muito errada. Então fecha, belezinha, esse aqui já está pronto. Aí agora eu vou trabalhar, por exemplo, com a simbologia do domicílios abastecido com água da rede geral, que é a variável 12. Se eu venho aqui e faço aquele mesmo processo, vou colocar cores graduadas, vou pegar o campo variável 12 e vou feliz achando que eu estou fazendo o mapa do abastecimento de água. Aí eu venho e coloco um azul, que a água de vermelho não está legal. Desse aqui. E aí eu falo assim, nossa, aqui em Rio Claro tá ruim o negócio, porque esse setor aqui, ele tem, tá azulzinho, na variável 12, ele tem 356 domicílios atendidos com água da rede geral. Agora esse setor aqui do centro, ele tem 197, então ele está pior. Não, esse setor ele tem 197 domicílios e todos eles atendidos pela água da rede geral. Aquele outro ali em cima, vamos ver, existem 356 domicílios, todos eles atendidos com água da rede geral. Então os dois estão na mesma situação, 100% dos domicílios atendidos. Se eu quisesse fazer somente um mapa temático, se o meu serviço acabasse aqui, eu viria aqui e faria a normalização desse dado pela variável 2. Que aí o ArcGIS faz aquela regrinha de 3 para a gente automaticamente. Aí olha como que o mapa vai mudar completamente. Praticamente toda a área urbana de Rio Claro é quase que 100% atendida. Tem mais de 97% dos domicílios atendidos com a água da rede geral, dados de 2010. E aí essas áreas um pouco mais aqui periféricas estão na faixa ali de 72% para cima, né? E alguns outros aqui um pouco abaixo, que já começa, não sei se já é zona rural, mas já está no limite aqui com a zona rural. Então é mais comum não ter 100% do abastecimento. Se o serviço acabasse aqui, tem mais uma questão. Ele está falando aqui para a gente o valor
0,2, 0,7 significa 28%, 72% e assim por diante. Para fazer uma legenda bonita, eu venho aqui em cima nesse papelzinho aqui, no Advanced, símbolo de Options, Format Labels, deixa eu achar isso aqui. Aí eu troco aqui, ao invés de numérico, coloco aqui a porcentagem. Aí ele fala assim, o número, nesse caso é uma fração, né? Porque senão ele está colocando 0,97%. Não, o número é uma fração, ajuste-o para porcentagem. Aí ele já joga lá 97%, maravilha. Só quero duas casas decimais, filho, 6 é muito. Aí ele joga para mim 97% e tá lindo. Porém, não é esse o trabalho que eu pedi para vocês. Esse, teoricamente, é como a gente faz para poder... A gente está aqui, ó, mais ou menos a gente fez a associação, eu estou explicando para vocês como que as variáveis funcionam. Mas o que eu quero de vocês é que vocês façam um índice de infraestrutura domiciliar a partir das variáveis selecionadas. Então, vocês vão ter que escolher pelo menos 5 variáveis nessas tabelas todas que a gente tem para fazer esse índice. E como que ele vai funcionar? Então, vamos supor que eu vou trabalhar com a planilha domicílio. Eu vou fazer aqui um exemplo que não tem 5 variáveis propositalmente para que vocês tenham, né, a missão de escolher outras. E aí eu vou escolher a variável, vou anotar aqui num bloco de notas. V012, que eu quero ver água. Ops, digitei errado. V017, que é esgoto. V36, que é lixo coletado pelo serviço de limpeza. 036, que é lixo por serviço de limpeza. E cadê o da luz? 44, que é a energia da companhia distribuidora. Então, V044 da energia CIA distribuidora. Então, eu quero criar um índice de infraestrutura que considere essas 4 variáveis, em que eu vou somar elas. Posso somar de uma maneira simples, mas eu posso somar de maneira ponderada, que é o que eu gostaria que vocês fizessem no exercício. Que é o seguinte, eu acho, na minha cabeça, que água e esgoto é mais importante do que luz e coleta de lixo. Porque se não tem água e esgoto, o sujeito morre. Se não tem energia, ele passa aperto. E se não tem serviço de limpeza coletando lixo, ele é um aperto menor do que a energia. Ele vai ter que levar o lixo em algum lugar, vai ficar sujo, pode trazer doenças. Mas água e esgoto, para mim, é principal. E energia num segundo plano e lixo num terceiro plano. Então, eu acho que esses dois aqui, eles merecem mais peso. Então, eu vou dar um peso para eles de 25%. Vamos ver se isso vai dar certo. Então, 25% para um, 25% para outros. Tenho 50% do meu índice. Num terceiro lugar, eu vou colocar a energia. Vou colocar com... Não, esse daqui está errado. Vou colocar 30, 60. Vou colocar aqui 25%. 60 com 25, 85. E aí eu coloco aqui 15. O lixo coletado. Ah, tá ruim, não quero isso não, pode mudar. Vou colocar aqui 23 e vou colocar aqui 17. Isso é opcional. No exercício, cada um pode propor do jeito que quiser. E se a conta estiver errada, não tem problema nenhum. Só quero que vocês aprendam a fazer a conta. E fazer isso no ArcGIS e se coloquem para pensar. E aí no exercício, vocês vão ter que escolher mais uma. Então, vocês escolhem aí.
E aí pode escolher dessa planilha ou de outras planilhas também. Depois eu mostro como que faz com a planilha do entorno, que é um pouquinho diferente. Como é que eu vou fazer isso aqui? Primeiro, eu preciso converter minha variável 12 num percentual, porque se eu trabalhar ela daquele jeito que eu fiz, vai ficar uma porcaria, eu não vou ter o valor verdadeiro. Então, primeiro eu vou criar tabela de atributos, campo na tabela de atributos para converter essas variáveis aqui em porcentagem e depois eu vou fazer essa somatória. Vamos lá. Primeiro passo. Então, eu vou voltar isso aqui para o zero, para não ficar confundindo aqui. Deixa lá no single symbol. Vou lá no meu setor censitário Rio Claro, abro a tabela de atributos, venho aqui em adicionar campo, ADD. Meu ADD não está funcionando, provavelmente tem alguma coisa em edição. Aí você tem que vir aqui no Edit, ver se tem algo em edição em aberto, clicar nos botões tudo, se tiver botãozinho de salvar, salva, provavelmente ele volta com isso aqui. Adiciona. Eu vou precisar agora de 5 campos, que é o campo, esses 4 aqui, mais o campo de síntese. Vocês vão fazer 5 campos, o sexto síntese. Então, o meu campo vai ser água. Sempre no formato duplo, porque é número inteiro e casa decimal. Aqui embaixo, ó, clique here to add um novo campo. Vou clicar aqui. O segundo vai ser esgoto. Também no double. O terceiro vai ser lixo, né? Coletado. No campo double. O próximo vai ser luz ou energia. No formato double. E o próximo, a síntese. Aqui não costuma ter problema com acento, esse negócio não. E formato double. Salva, pelo amor de Deus. Se não salva, esses trem vão dar um problema lá na frente. Salvou. E fechou essa paradinha aqui de editar a tabela. Aí, você pega esses campos que foram criados, que vão estar lá na frente. Meu computador está uma carnicinha hoje. Vou minimizar esse trem aqui. E começa a fazer as contas. Água, botão direito, calcular campo. Calculate field ou calculadora de campo. Setor, aí como essa tabela ela é temporária, ele está chamando aqui, ó, setor censitário, ponto água. É porque tá naquela... Tá no join ainda, né? A tabela ainda é temporária, por isso que ele põe esse nome feio desse jeito. Se eu quiser torná-la permanente, eu faço aquele processo que eu fiz com a básico, aí ele só vai aparecer assim, água. Não muda nada, vai dar tudo certo. Então, olha só, a variável 2, mostrei para vocês, ela é igual a 100%. A água é igual a x. Então, o x aqui, né, vai ser igual a água, que no caso é a minha V12. Estou escrevendo errado. Vai ser igual a água vezes... já vou colocar outra coisa aqui, né? Multiplicado por 100 dividido pelo V002. Tranquilo? E aí aqui eu vou ter o percentual da água já no campo da tabela de atributos. Então, a fórmula que a gente tem que montar é essa daqui. Lembrando que esse água aqui, na planilha, vai aparecer como V012. Que é esse aqui. Então, eu abro parênteses e uso o mouse para clicar nos botões aqui, porque ele já põe do jeito que tem que ser. Se a gente digitar, a gente pode fazer alguma coisa errada. Então, dou aqui 2 cliques no V12, multiplicado. Aí aqui eu tenho que digitar, não tem jeito. Multiplicado por 100, fecho parênteses, dividido pelo V2. Tá certo? Olha lá, ó. 12, a variável 12 vezes 100, fecha parênteses, dividido pela 2. Manda aplicar.
Maravilha. Ele dá um alerta, mas não se assuste com esse alerta amarelo. O alerta vermelho é ruim. Aí o alerta vermelho tem que ver o que está de errado. Provavelmente alguma coisinha na fórmula. O amarelo ele fala que tem alguns campos nulos. Mas tudo bem, são campos onde não tem moradores. E aí a gente vai ficar com... Eita, agarrou aqui. Aí vai ficar nulo mesmo, não tem problema não. Não sei se deu pra ver, porque o trem agarrou aqui. Aí, ó, viu? Lá em cima. Não. Calma aí, ArcGIS. Aí o campo água tá preenchidinho aqui, alguns campos nulos. Então, maravilha, segue. As próximas fórmulas são iguais. Então, aqui, a água só vai trocar aqui para o esgoto, depois para o lixo, depois para o serviço de limpeza e vai trocar o campo, né? Eu fiz aqui no campo água, depois vou fazer no campo esgoto e assim por diante. Então, basicamente, eu tenho que trocar o campo e eu tenho que trocar aqui a variável. Então, é muito simples de fazer as outras fórmulas também. Então, eu vou aqui, a variável esgoto, eu já coloquei ali que é 17. Então, é só trocar o número aqui, o 2 pelo 7, apago o 2, coloco 7. O resto está igual, só que eu não vou calcular isso no água, eu vou calcular isso no esgoto, senão altero o campo água. Esgoto, tananã, aplico. Ele vai dar o alerta amarelo, vou olhar ali no cantinho se ele preencheu alguma coisa. Ele joga essa barrinha aqui para o meio, né? Meio chato. Ah lá, esgoto preencheu, maravilha. Fecho. Vou fazer agora do lixo, que é a variável 36. Então aqui em cima eu troco para o lixo. Vou colocar aqui agora, ao invés de V017, é V036. O resto está tudo certo. Mando aplicar. Aguardo. Carregou. Alerta amarelo não é problema. Tá lá, preencheu bonito. Fechou. Próxima energia é o 0,44. 0,44. Tiro esse trem dali. Troco aqui, né? Não vou cometer esse vacilo. Não ao vivo. Mando aplicar. E pronto, esses mapas estão prontos. Agora eu preciso da síntese. Posso fazer direto aqui também, não precisa fechar não. A minha fórmula da síntese, ela vai considerar os pesos. Então ela é uma fórmula assim, olha. Abre parênteses, água, que agora é o campo água mesmo, multiplicado por 0,3. E aí, ali nessa telinha de Calculate Field, ele usa ponto. Então, é vezes 0,3 mais esgoto vezes 0,3. Deixa eu dar um pause aqui que começou a chover. Mais lixo vezes 0,17 mais, com dois espaços aqui, né? Energia vezes 0,23. E aí vocês precisam fazer mais uma, que vai ser mais a variável que quiser, vezes 0, o peso que quiser. Beleza? O que significa isso? Que nós estamos fazendo uma adição dos valores ponderado pelos pesos que eles obtiveram. Então, o valor máximo possível do meu síntese continua sendo 100%. Né? Ele vai se manter nesse padrão que a gente estava trabalhando aqui. Porque eu estou colocando a somatória de um modo que o meu total pode dar no máximo 1. Né?
0,3 mais 0,3, que é, né, significa 30% com 30%, é 60%. 83, 100. Então, a lógica é essa, da gente ter uma síntese que o valor mínimo é 0, naturalmente, o valor máximo é 100. Se na sua síntese passar de 100, tem alguma coisa errada. Então, vamos fazer isso aqui no ArcGIS. Agora, eu troco aqui, então, o campo para o campo síntese e monto essa fórmula. Abro parênteses, e aí está tudo aqui embaixo, ó, super simples. Água vezes... Aí tem que clicar aqui. 0,3, fecha parênteses, mais, abre parênteses, sempre no parênteses para não ter perigo dele, apesar de que a multiplicação vem antes da adição, se não for parênteses vai dar certo, mas na segurança aqui, para a gente não, até não confundir e lembrar de pôr tudo, né? Essa caixinha aqui ela é meio ordinária, né? Abre um pouco aqui, vai ajeitando aí. Esgoto vezes 0,3, fecha parênteses, mais, aí abre parênteses, lixo vezes 0,17, fecha, mais, abre parênteses, energia vezes 0,23. Confere se está tudo bonitinho, está tudo bonitinho. Se tiver na dúvida, esse Vzinho que ele verifica se a expressão está certa, se tiver errado ele dá alerta, aplica. Alerta amarelo não é problema, grave, né? São aqueles setores nulos, que é normal, que esses não são habitados. E beleza, escrever os números ali, tá tudo certo. Só fazer mapa temático e acabou o exercício. Moleza. Como é que a gente faz mapa temático? Simboliza ele, valores graduados, aí eu vou, já que eu já tenho os valores aqui, eu posso jogar direto o campo água, ou eu faço aquela normalização que eu expliquei antes. Então, primeiro aqui, eu quero a simbologia de todos os mapas, e aí, olha, isso é porcentagem, né? O que é esse 90, 100 e tal? Então, troca ali para porcentagem do jeito que eu mostrei. Então, água, vamos brincar de mostrar em azul. Ou duas opções de cores. Ou coloca tudo na mesma paleta de cor. Se for usar cor vermelha, coloca o vermelho para situação ruim, a cor mais fria, azul ou verde para coisa boa. Se for mostrar uma cor para cada variável, busca escolher uma cor que comunica com essa variável, tipo água em tons azulados e assim por diante. O esgoto puxa um tom meio de água suja ou de marrom, energia pode ser mais para o amarelo, né? Tenta, se for variar as cores, leva para essa lógica. E aí ele está colocando isso aqui, é porcentagem, então eu tenho que vir aqui, formatar o meu negócio, falar que ele é porcentagem. Nesse caso, ele já é porcentagem, já está em 100. Se eu fizer aquela normalização, não, eu mando ele ajustar aqui. Então, minha legenda já está bonitinha e vou para o layout. Aí, o layout ele precisa ter todos os mapas e a síntese, tudo junto. Então, eu vou vir aqui no inserir, vou colocar novos mapas. Esse primeiro mapa com calma aqui. Esse primeiro mapa vai ser o mapa da água. Aí eu copio esse setor, colo no mapa novo, que vai ser o mapa do esgoto. Colo lá, paste layer, ajusto a simbologia aqui, esgoto, ajusto aquele negócio aqui, porcentagem, escolho uma cor de bosta, não vou ficar gastando energia com montar não, mas vai tipo isso aqui.
Adiciono um novo mapa. Esse mapa vai ser lixo. Venho cá, copio, vou lá no lixo, colo, vou na simbologia, troco lá do esgoto para o lixo, escolho uma cor, sei lá, eu não vou ficar gastando tempo com cor aqui não, gente, péssima. Ajusto lá, né? Formatar para porcentagem, 2 casas decimais, adiciono um novo mapa. Ele vai ser o mapa da energia. Copio, venho cá, colo, vou na simbologia, troco para energia, troco a cor, ajusto aqui, porcentagem, 2 casas, vou lá, coloco um novo mapa, vai ser o meu mapa da síntese. Esses nomes são importantes para depois vocês vão ver como vai ajustar no layout. Venho cá, colo de novo essa paradinha, vou na simbologia, ajusto aqui a minha síntese e escolho uma cor bem legal para ela. E troco aqui para porcentagem, aqui para 2 e tá pronto meu trabalho. Vou adicionar um novo layout, vou fazer uma 3 deitado e vou começar a colocar os frames. Venho aqui no map frame, vou colocar aqui a água, não, mentira, vou começar com a síntese. Vou começar com a síntese, faço ela bonitona aqui. Consigo ganhar uma escalinha aqui, né? Vou colocar aqui 150.003, 150.000. E aí coloco os outros, map frame. Aí eu vou colocar água. Cadê a água aqui? Zint layer. Vou colocar o frame do esgoto. Zint layer. Coloco uma escala comum para esses filhos aqui, né? Esse aqui tá com escala melhor. Copiei esse daqui. Colei ele aqui. Vai ficar igual, né? Aí pego outro. Energia. Bonito. Joga essa escala aqui, ó. Já rolou um. Posso crescer um pouquinho, que ele tá espremido. Vem aqui. Lixo. Vral. Zoom. Coloquei a escalinha. Bom, daí pra frente é com vocês. Aí põe título, norte, escala, legenda. Tem que ter legenda para todos. Tem que ter o título aqui que pegue tudo. Tem que ter... Deixa eu ver o que mais que eu pedi aqui.
cria um pequeno texto, um parágrafo suficiente explicando o índice e o layout. Então, no meu caso, índice de infraestrutura domiciliar, considerando as variáveis esgoto, lixo, taranã, a partir desse peso. É só explicar isso, essa escolha aqui que vocês fizeram. Layout único A3 ou maior, que todas as variáveis selecionadas mais o índice esteja aqui e o texto também. Aí, nesse mapa, como eu falei, colocar grade de coordenadas para todos, colocar uma, né, já que tem duas escalas diferentes, pelo menos assim, uma escala para esse, se tudo que tiver na mesma escala pode pôr uma escala para todos, faz uma forma de separação que dê para entender que essa outra escala é desses, põe a legendinha desses aqui dentro do mapa e assim por diante. Se quiser organizar de outra forma, pode, isso aqui eu só fiz rapidão. Pode fazer esse aqui menor, os outros mapas maiores, pode pôr do jeito que quiser. A organização é livre, só precisa ter aquelas regrinhas, né, de colocar grade de coordenadas e por aí vai. E eu deixei o mapa no default das coordenadas, então ele está em lat long. Na hora de colocar a grade de coordenadas, verifica se lat long vai ficar bom. Provavelmente não. Aí escolhe, troca para UTM, né? Vem aqui, propriedades, Coordinate System. Então põe o UTM Singas 2000 e aí na hora de pôr a grade, joga a grade já em UTM, fica melhor. Então é isso, moçada. Valeu, obrigado, bom trabalho, um abraço e até mais.